Olá, meus amigos e minhas amigas. Este é o podcast O Balde Pode. Aqui quem fala é o Tom, da equipe O Balde Brasil. E é uma alegria enorme estar aqui novamente. Hoje, oferecemos o episódio de número 24. Olá, meus amigos, aqui quem fala é o Tom. Estamos finalmente fazendo mais uma colaboração do capítulo 24 da obra Lei de Deus, cujo tema é a lei aplicada à história. Peço desculpas inicialmente pela fonia, pois eu estou um pouco distante aí da maioria dos nossos irmãos aqui do portal Pensar, em vista a minha localização agora, mas exatamente em Tefé, no Amazonas, o que impossibilitou a minha participação via ferramenta Skype, como todos os demais aí. Então estou aqui num telefone fixo e vocês vão perceber com certeza uma perda de qualidade no áudio, mas com muita alegria, né, a gente aceitou a empreitada e o Neto na ilha da edição com certeza vai dar uma ajeitada aí para que todos possam curtir e aproveitar da melhor maneira possível esse capítulo 24. E ademais, né, é o nosso derradeiro capítulo aí dentro dessa nossa didática, dentro desse nosso formato. Tá bom? Então vamos iniciar aí com muita alegria e muito entusiasmo esse nosso estudo. Ok, meus amigos, com grande alegria que mais uma vez estamos aqui para mais essa gravação, o último capítulo, né, do livro A Lei de Deus, capítulo 24, e estamos muito felizes por estar aqui mais uma vez junto com o Tom, pois já fazia algum tempo que a gente não gravava junto, por causa como ele falou, da distância, né? Mas quero chamar também para participar junto conosco meu amigo Sérgio. Olá, meus amigos! Mais uma vez estamos juntos para estudar essa obra maravilhosa do professor Pietro Baldi, A Lei de Deus, e com a participação especialíssima do nosso amigo Tom, não é? Lá do Amazonas, que coisa boa! Mas agora vamos passar a bola para o outro lado do Brasil. Vocês veem que a equipe, não é? O Balde Brasil do Pode Pensar está em todo o Brasil. Vamos para o Rio Grande do Sul. Tá contigo, Elemara. É uma maravilhoso regravar um balde de novo, A Lei de Deus, juntamente com a participação especial do Tom de Tefé. E vamos então começar mais um estudo com vocês, capítulo 24 da Lei de Deus.
Capítulo 24. A lei aplicada à história. O caso da Revolução Francesa e o verdadeiro jogo da vida. Procuraremos agora explicar melhor os conceitos do capítulo precedente, observando-os quando aplicados a um caso concreto, o caso clássico da Revolução Francesa. Examinemos a natureza e os movimentos das forças que lhe deram origem. Luís XIV foi rei absoluto. Ele dizia: "O Estado sou eu". Hoje, isto seria considerado tirania. Porém, ninguém no seu tempo o considerou tirano, enquanto que, como tal, foi chamado o meigo Luís XVI, tão econômico para si e amigo do povo. Por que razão ninguém reclamou contra Luís XIV, que era tirano, e todos reclamaram contra Luís XVI, que não era? O primeiro não foi julgado tirano porque tinha o poder da força e da inteligência. O segundo foi chamado tirano porque era simples e fraco. Luís XIV, que quis chamar-se o Rei Sol, usou o poder na forma que era mais adaptada tanto para si como para seus súditos, a do nível de evolução atingido por todos eles naquele tempo. A forma mental nesse nível é o egocentrismo, e o rei não podia ser senão a expressão mais completa dessa forma, o modelo da psicologia então vigorante, isto é, o exemplo máximo do individualismo egocêntrico. Para cumprir a função de cuidar do seu povo, era necessário que ele o considerasse como sua propriedade, porque nesse nível evolutivo, o homem não sabe superar o seu egocentrismo e por isso não cuida de coisa alguma que não seja sua própria. Dada essa forma mental, aquele rei não podia fazer seu trabalho senão em função do seu orgulho pessoal. E o seu povo, que tinha os mesmos instintos, compreendeu e aceitou o rei dominador como coisa natural. De fato, nesse nível, ao mais forte pertencem todos os direitos, e por virtude da sua força, ele merece respeito. Por outro lado, os povos não tinham consciência coletiva alguma, e se o rebanho não recebesse seu chefe à força, por imposição, conforme as leis naturais, as ovelhas não possuíam conhecimento algum para escolhê-lo. Ok, amigos. Nós, no decorrer desse estudo maravilhoso aí, jamais poderíamos imaginar que, como último capítulo, o Baldi nos brindasse com um estudo histórico, em cima de tudo que esse notável professor tinha de conhecimento intelectual e também de vivência, de estudos, né? Ele frequentou bons bancos acadêmicos. Então ele decidiu por essa explicação histórica, né, trazendo para nós a clássica Revolução Francesa. É alguma coisa que vai nos chamar muita atenção, isso é só o início do capítulo, mas nós vamos observar que ele vai pegar três figuras e trabalhar essas três personalidades muito distintas, que são os três reis, o 14, o 15 e o 16. O 14 dentro daquela personalidade forte, marcante, sendo um rei que até hoje, né, é tido como um exemplo clássico de monarca. Depois o 15, que obteve o impulso de todo o tipo, né, de reinado que Luís XIV optou. Então o Luís XV, que é o sucessor, ele teve esse impulso, seguiu simplesmente o impulso e já sentia que algo muito tenebroso viria com o 16, que é esse impulso. Ele se pede, que aí há o emborcamento, e nós veremos
exatamente a maneira com que o professor Ubaldi vai nos apresentar isso. É muito interessante. O interessante é que, como ele fala aí, né, que as pessoas tinham a mesma forma mental que o rei, que era a forma mental do poder, né? As pessoas, elas não se comportavam como na sociedade hoje, né? Apesar de haver muito ainda hoje essa forma de poder, o mais forte é quem vence, mas o rei tinha que ser aí realmente o mais forte, porque as pessoas pensavam da mesma forma, né, de competição, de querer vencer o outro através da força mesmo, né? E aí o rei, ele sendo o mais esperto, o mais forte, como foi falado no capítulo anterior, ele tinha todo esse poder sobre esse reinado. É por isso que ele se chamava o Rei Sol, né? Porque era o mais forte. Não é isso, Sérgio? Eu acho surpreendente, né, como o Baldi, em todo esse livro, nos prova que a lei de Deus age em todos os níveis. Desde o nível da forma, né, o nível físico, que para nós é mais fácil de observar o efeito, a ação, né, agindo, como também no nível moral. Por exemplo, no nível físico a gente pode observar alguma coisa caindo, a gente vê, não é, o efeito da gravidade atraindo e a queda, né? Mas, né, o querido professor, ele desdobra essas observações, provando que a lei é única e que da mesma forma que age na matéria, também age a nível moral. Mesmo que a gente não veja os resultados imediatamente, né, tão rápidos como a gente observa no nível físico. O exemplo, né, como nos disse o nosso amigo Tom, através dos 3 reis envolvidos na Revolução Francesa, é muito claro sobre a ação da lei no nível humano e principalmente da consciência coletiva, né, das massas, pois, como explicou o nosso amigo Neto, o primeiro rei, né, no reinado de Luís XIV, a consciência humana ainda era muito egocêntrica, como também do próprio rei, né? Então eles acreditavam que pertenciam ao monarca e que não tinham maturidade para escolher os seus próprios caminhos, mostrando que eles precisavam de um líder forte, como as ovelhas necessitam de um pastor. Mas veremos no decorrer do tempo, dos reis, o desenvolvimento e os mecanismos para a evolução dessa consciência das massas, dessa consciência coletiva. É muito interessante. Vamos continuar a obra e a gente vai entender melhor. O eco do reinado de Luís XIV sustentou o reinado vazio de Luís XV, por lei de inércia, por força do impulso recebido. A classe dos vencedores na luta pela vida tinha de gozar os frutos dos seus esforços. Mas esgotou-se seu crédito, e eles, no ócio, se tornaram seres inúteis. A vida, porém, não admite os seres inúteis, e preparou-se para liquidá-los. Foi um reinado em descida, em que a grande Versalhes apodreceu na dissipação. Aqui começa a emborcação das posições. Enquanto a aristocracia perde virtude e força nos prazeres da vida, o povo, no sofrimento, conquista inteligência e energia para rebelar-se. E cheio de desejo, olhando de longe a bela festa, vai se preparando para a revolta. Temos assim 2 movimentos opostos, pelos quais o nível da força descia de um lado e subia do outro. Enquanto o povo ignorante, no sofrimento, encontrava o estímulo para desenvolver suas qualidades de luta, os dominadores, no gozo requintado, encontravam um entorpecente que adormecia suas qualidades vitais. Tudo foi, assim, automaticamente preparado durante o reinado de Luís XV. Mais uma vez, amigos,
Usando como comparação uma lei da física, o Bald transporta para o âmbito moral a lei de inércia descrita por Isaac Newton. Observando o forte impulso centralizador iniciado nos 75 anos do reinado de Luís XIV, que perdurou por todo o seu reinado e pelo reinado de Luís XV, porque era necessário que o impulso se esgotasse, o que ocorreu no período do rei Luís XVI. Enquanto as massas populares ganhavam consciência através das lutas, das guerras, da fome, das dores e sofrimentos, a aristocracia, a nobreza, o clero gastava seu tempo entre o luxo e as dissipações. E todo esse processo de tomada de consciência ocorreu durante os quase 60 anos do governo de Luís XV. Por isso que o Bald nos explica a célebre frase do rei Luís XV: depois de mim, o dilúvio, já que o monarca intuitivamente percebia que a população começava a questionar os conceitos de poder e de justiça, e brotava-lhe no peito os sonhos, as esperanças de uma vida melhor e de melhores direitos para o cidadão comum. Bom, o que me chamou mais a atenção e me levou a pensar aqui, nesse parágrafo, é se hoje nós estamos vivenciando algum impulso recebido e se nós estamos fazendo alguma coisa de útil, porque a vida, naquela época para os franceses, tratou de preparar e liquidar aquele modelo. Agora eu me pergunto, hoje a gente está vivendo apenas o impulso ou a gente está trabalhando para o crescimento e para o afloramento de um novo modelo mental, de uma nova sociedade, né? Que estejamos preparados, porque a vida vai operar em ciclos, né? O Bald nos trouxe esse exemplo clássico ocorrido na França, mas com certeza, se o Bald estivesse vivo hoje, poderia muito bem escrever alguma coisa em cima da nossa história aqui, do Brasil. Então eu me fiquei fazendo exercícios mentais nesse sentido. É isso que eu gostaria de trazer, de compartilhar com vocês. Mas diga aí, Neto. Bom, já que você falou, né, no Brasil, eu ia comentar justamente isso, porque como aconteceu com a França, né, após o reinado de Luís XIV, eu queria trazer um pouco da história de Luís XV, porque ele assumiu o reinado aos 5 anos de idade, né? Não tinha outros, e ele, quando assumiu o reinado, ele tinha 5 anos de idade. Então o tio dele é quem assumiu junto com ele, quem comandou, né? 5 anos de idade não tinha condição dele comandar nada, mas um tio dele assumiu até completar os 15 anos. Então ele já cresceu nessa psicologia, né, de rei, né? Eu acho que isso afeta bastante a psicologia de uma criança, saber que é um rei. E daí o reinado dele foi todo de festa, né, como o Bald fala aí. Ele não cuidou do povo e o povo sofreu muito com essa falta de ética, né? E alguns estudos falam, né, que ele tinha vários amantes. Viveu realmente com o dinheiro do povo, né? Ele usufruía bastante dos impostos que o povo pagava. E aí o povo, nesse sofrimento, como o Bald já fala, né, que é no sofrimento que a gente desenvolve a inteligência. E o povo, nesse sofrimento, a lei foi agindo e as pessoas foram desenvolvendo a inteligência e preparando a revolta, né? Preparando o golpe, a carta para dar no governo. E eu acho que assim, algo semelhante, não sei se acontece aqui no Brasil, porque o que a gente vê é uma total desonestidade com o dinheiro público, né? Os políticos cada vez mais corruptos, e a cada dia a gente vê mais barbaridades e barbaridades, né? Coisas que são descobertas. E não sei se a gente pode comparar o período que a gente está vivendo hoje com esse período que a França viveu com Luís XV, né? E Neto, eu estava pensando isso hoje à tarde, quando eu estava relendo o capítulo, que se o Bald fosse escrever, como o Tom falou, esse livro, esse capítulo hoje, ele com certeza teria modificado muita coisa.
Porque tem mais adiante a gente vai ver que ele diz que hoje, na época que ele escreveu a lei de Deus, que não era mais crível que o poder e o clero, né, a política e o clero comandassem uma nação. E isso acontece até hoje. Até hoje está acontecendo. A política e o clero estão comandando os povos. Mas as pessoas estão acordando, né? Você vê que as pessoas começam a acordar, começam a fazer grupos, e se interessar mais pela política. Estão acordando pelo seguinte, vocês viram, agora vamos trazer um pouquinho para a atualidade, a quantidade de votos nulos e em branco que teve essas últimas eleições. Foi uma coisa recorde, que nunca tinha acontecido. Então as pessoas realmente estão acordando para isso. Graças a Deus, não. Assim, só confirma o que o Baldi está falando, né? A lei, ela está agindo, né? Ô Neto, olha só, que interessante. Por que que Luís XV falou isso? Depois de mim o dilúvio. Tá vendo só? Não é que ele teve um pressentimento, não necessariamente, talvez até tenha tido um pressentimento, tá? Um pressentimento. Mas o dirigente sabe, ele sente, né? Em determinado momento ele falou isso aí, né? Depois de mim o dilúvio. E o dilúvio chegou. É interessante, a gente está falando da guilhotina, né? Que ela desceu na cabeça aí, no pescoço de todo mundo. Então é interessante essa sensibilidade de quem está no ápice, e aí começa a descer, né? Na curva. Ele sente que vai ter uma descida. Interessante essa sensibilidade. Eu estava vendo, né, que o povo estava se movimentando e ele percebeu, né, que as pessoas iriam cobrar por toda aquela brincadeira que estava fazendo com o poder. E é justamente o que está acontecendo hoje. As pessoas estão cobrando, né? Deus queira que nada demais aconteça em nosso país, mas as pessoas estão acordando e estão cobrando mesmo. Então não estão de brincadeira. A gente não está mais aceitando essas coisas, né, que a gente vê todo dia. Então isso gera uma revolta, isso gera um sentimento de querer de mudar, né? Mas a gente tem que pensar com cabeça e com sabedoria, né? Para a gente não causar um dano maior do que um bem propriamente dito. Não é isso? É isso aí. É que esse capítulo veio muito, muito bem a calhar, né? Com a nosso atual momento do Brasil. Então, quase que é inevitável que a gente pense, né? A gente pense em algumas coisas e fale, acaba falando aqui no episódio essas elucubrações, mas também a gente vê como grandes possibilidades, né? Grandes possibilidades. A Elemara trouxe aí um dado numérico interessantíssimo. A gente não sabe quanto tempo vai levar esse fenômeno, né? Mais 2, 3 eleições, mas que vai ocorrer uma transformação, isso vai. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a lei, ela está agindo, né? Independente do que a gente pense, talvez eu e você aqui, nós temos uma consciência, mas talvez a maioria das pessoas tenha outra consciência, né? Outro pensamento. O futuro ele vai vir, né? Como reação desses pensamentos dessa maioria das pessoas, né? Talvez o futuro não venha como a gente queira, né? Mas venha como a lei necessita agir, como ele fala, que os povos recebem os governantes que necessitam, né? E os governantes têm os povos que necessitam. Então a lei ela vai agir de alguma forma para modificar esse cenário, né? O cenário e a evolução seguir, para que não haja nenhuma injustiça, né? Como você vê aí, estava vendo a injustiça do lado do que o rei ele era tirano, né, e comandava, e aí o povo foi reagindo e aí com Luís XVI a gente vai ver aí no texto que ocorreu que o povo acordou e assumiu o poder, né, derrubou o reinado e assim a lei ela agiu de forma que o poder ele mudasse de situação, né? Os que estavam embaixo foram os primeiros foram os outros. Quando subiu ao trono Luís XVI,
Tudo estava quase maduro e esperava somente a oportunidade para estourar. A classe dirigente estava completamente apodrecida e o rei era um campeão de fraqueza. Dos 2 vasos opostos, um se tinha enchido e o outro esvaziado. O próprio Luís XV tinha intuído isso quando dizia: "Depois de mim, o dilúvio." E o dilúvio chegou. Vemos aparecer aquele que o povo chamou de tirano, um homem sobretudo bom, que teria sido um ótimo pai de família, um rei que pensava ser o pai do seu povo. Para não derramar o sangue do povo, ele afastou de Versalhes os batalhões na hora em que mais precisava de defesa, porque a multidão estava próxima a chegar a levá-lo com a família para Paris, onde iria encontrar a morte. Este era o tirano. Mas os tempos estavam maduros. A injustiça dos abusos da aristocracia e do clero havia sido cometida. E agora era necessário saldar contas e pagar a dívida perante a justiça da lei. Eis então a história atingindo seu objetivo. Lança na boca do povo esse rei manso para que seja mais fácil devorá-lo. Se estivesse reinando Luís XIV, que não possuía apenas muito orgulho, mas também poder, que não tinha apenas egoísmo, mas também habilidade política e militar, o povo teria encontrado um osso duro demais para roer e, perante a força, teria achado justo tudo respeitar. Seria abuso proclamar direitos, quaisquer que fossem sua necessidade e seus sofrimentos. A injustiça sempre existiu, mas só foi reconhecida como tal agora, quando a fraqueza do governo permitia ao povo tomar-se proporcionalmente forte para impor com a força sua própria justiça. Eis o verdadeiro jogo da história, e o exemplo se repete todas as vezes que a vida se encontrar nessas condições. Um direito é considerado tal somente quando quem o sustenta possuir os meios para realizá-lo. Mas o sofrimento encontra-se pronto para fornecer ao homem, por reação, esses meios, desenvolvendo ele na luta pelas suas qualidades: bondade, caridade, compreensão recíproca, aparecem só em níveis superiores de vida. Nesses parágrafos, percebemos como Baldi explicou durante todo esse livro maravilhoso que a amiga dor age nos estimulando a melhorar nossa condição. E não age só individualmente não, mas suas lições atingem as populações, provocando na consciência coletiva das massas o mesmo desejo de melhoria e saída dos sofrimentos. Mas o nível evolutivo ainda era baixo, porque a qualidade como bondade, a qualidade de tolerância, de perdão, só são encontrados em indivíduos de níveis mais evoluídos. E o nível das massas e populações é o resultado do somatório dos seus indivíduos, que, sendo evoluídos, agiram como sabiam agir, através da força bruta, da agressividade. Por isso que a humanidade vivenciou o banho de sangue na Revolução Francesa e em outras revoluções também, pois agiu com um método próprio do seu nível evolutivo. Eu quero lembrar a equipe, né, de amigos aí, que nós devemos observar esse capítulo 24, acima de tudo, como uma análise que Pietro Baldi faz de governante e governados. E dentro deste paralelo, nós botarmos nos capítulos, e vermos assim que o Baldi, em todos os anteriores, ele foi abordando, a personalidade humana no seu sentido íntimo.
E foi trabalhando diversos aspectos, né? E até que culminou nesse 24, onde ele faz esse paralelo e quer nos mostrar, ele vai fazer um esforço para nos mostrar que há uma conexão, que toda essa massa de governados e esse modo com que ela pensa, com que ela age, com que ela se comporta nos diversos aspectos da vida, né, e dos relacionamentos, isso vai refletir também naquele que os vão governar, porque senão seria, né, até uma incoerência, uma incoerência. Contudo, como nem tudo, né, vai se dar dentro de uma harmonia perfeita, porque o planeta Terra ainda ele é muito, né, primitivo no sentido de que os seus habitantes ainda são muito primitivos, há, né, essas comoções sociais, uma perturbação forte, e em dado momento há a barbárie, e foi o que ocorreu na França nesse reinado aí. Então é isso que eu queria trazer para vocês pensarem com a gente, tá bom? É para que haja equilíbrio, né? Como ele fala aí, a lei, a história usa do rei manso, né? Porque se fosse o Luís XIV, as pessoas não teriam conseguido derrubar a monarquia na França. Observem, né, no texto que o professor Pietro Baldi ele quer deixar registrado a observação de abusos não só dessa aristocracia, tá, mas também do clero. Então são duas fontes aí de mal proceder, né, de um mal proceder, duas fontes misturadas. A gente sabe, né, a gente que estudou um pouquinho de história sabe que se misturava demais. Hoje em dia ainda se mistura, mas estamos no século XXI, mas ainda a gente vê que não só o poder político, aliás, o governo, né, o governo de modo geral, ele comete abusos, mas o clero também. Claro que Pietro Baldi está falando aqui mais precisamente da Igreja Católica, mas a gente precisa também trazer esse chapéu para a gente, né, que faz parte de um movimento espírita, de um movimento evangélico, de um movimento bandista, né, para que a gente, que muitas vezes está numa posição temporária, mas de uma certa liderança, saiba, né, como trabalhar bem as pessoas do nosso grupo, sem sermos arbitrários, egoístas e até, né, muitas vezes intransigentes, não é verdade? Aqui ele fez uma análise desse clero. Quando a gente lê clero aqui, a gente tem que traduzir para todos nós aí que estamos dentro de um movimento, de um círculo religioso. Isso aí é muito importante. Com certeza. E acho que uma da reflexão que a gente pode trazer também é que eu acho que Luís XVI ele não era, como falou no texto, né? Era um homem bom, né? Um homem honesto e assim, a culpa não foi dele. Ele pegou realmente uma bomba que já vinha quase estourando, né? Então ele não teve culpa de tudo que ocorreu, né? E hoje, a gente tirando a realidade do Brasil, né? Eu vejo aqui jovens, na minha cidade mesmo, jovens que estão se preocupando em reformar a política, né, em ser pessoas honestas, ser políticos honestos. E as pessoas estão cansadas, né? As pessoas estão revoltadas, né? Então, esses jovens eles podem enfrentar o mesmo que Luís XVI enfrentou, né? Essa revolta popular. Porque as pessoas vão, talvez, aproveitar dessa honestidade, dessa bondade dessas pessoas que querem entrar agora na política para tirarem o atraso e descontarem a sua revolta, né? Usarem o mesmo método que foi usado todos esses anos, né? De enganação, de exploração, e as pessoas que podem querer fazer a mesma coisa com talvez um político bom que entre agora, talvez. Não sei, o que é que você acha? Eu concordo com você. Tem lógica, tem lógica. Uma coisa, né, também que a gente tem que trazer à tona é que naquela época a guilhotina ela descia sobre o pescoço de qualquer ladrão, né, que fosse pego roubando no mercado público uma galinha, né, e mais pra frente desceu sobre a cabeça do monarca. E o que a gente vê?
há um tempo atrás aqui no Brasil, é que dificilmente você via alguém sendo conduzido pela Polícia Federal que não fosse, né, do tráfico, enfim, né, e a gente está vendo aí de pouco tempo para cá, de uns 2 anos para cá, né, quase que quinzenalmente, um político, uma pessoa, um criminoso do colarinho branco, como é chamado, conduzido pela Polícia Federal, indo para o cárcere, né, ou seja, a guilhotina está começando a descer no pescoço dessas pessoas que estão, e a gente sabe, né, que momentaneamente, numa posição de governança, então tá descendo sobre o pescoço delas também. De todo mundo, né? Vejo que a gente não sabe, a gente vê, né, dos dois lados arbitrariedades ou assim, abusos, né, abusos. Mas é porque a gente está aprendendo, a gente vê aí os nossos amigos promotores públicos acertando muitas vezes, mas outras vezes eles cometem alguns abusos, mas é porque é um momento muito novo no Brasil. A gente tem uma história muito nova aqui e a gente pode aprender com o que está lendo aqui nesse capítulo 24 para não ter com muita surpresa os novos eventos que nós teremos aí nos próximos 2, 3 anos no nosso Brasil. Qual foi então o resultado de todo esse movimento de forças aqui observado? Primeiro, o povo deu provas de ter aprendido a lição na escola de seus chefes, repetindo seus métodos para dominar. Esse método continua sendo repetido numa escala sempre maior, até hoje. Segundo, os povos saíram da menoridade, começando a dirigir-se por eles próprios, aprendendo a eleger bem ou mal seus chefes. Experiência nova, apta a desenvolver uma consciência coletiva e novas formas de inteligência. Terceiro, o sangue da aristocracia não foi derramado em vão na Revolução Francesa. A lição ficou e ensinou muita coisa ao mundo de então, para que não caísse mais nos mesmos erros. A lição faz ver que os abusos são perigosos, porque depois, por compensação, a injustiça e a dívida têm de ser saudadas. Dessa vez também, o mestre que ensinou a lição foi a dor. Hoje, semelhantes abusos não seriam mais possíveis. Tais privilégios da aristocracia e do clero seriam hoje um absurdo. Com esses parágrafos, entendemos com clareza porque a Revolução Francesa, mesmo empunhando as mais belas ideologias traduzidas por seu lema, liberdade, igualdade e fraternidade para todos, é uma das revoluções mais sanguinárias. Com a queda da Bastilha, inicia na França um período dos mais sanguinolentos da humanidade, onde foram condenados à morte por decapitação na guilhotina milhares de pessoas, iniciando-se pela aristocracia, com a condenação do rei e rainha de França e toda a classe de abastados, nobres e clérigos que viviam de regalias e foram considerados inimigos do novo Estado francês e traidores do povo. Mas como a violência gera violência, em um processo em cadeia, nessa faixa evolutiva, após algum tempo, até os próprios líderes da Revolução e da burguesia que assumiram o comando da Revolução passaram a ser considerados traidores e também foram condenados à guilhotina. Entre eles estão os célebres Danton, Herbert e, por fim, até o próprio Robespierre, que chefiou o período conhecido como a Era do Terror. Também foi deposto e executado.
o movimento que trouxe a primeira declaração dos direitos do homem e do cidadão, também foi responsável pela execução de mais de 40 mil pessoas de todas as classes sociais na França. Que contradição, não é, meus amigos? Mas nós somos assim. Sonhamos com o melhor, mas usamos o método errado para obter o melhor. Como é possível, através da violência, da agressividade, do mal, da guerra e da morte, atingir a liberdade, a igualdade e a fraternidade entre as pessoas? Nós somos assim, né? Estamos nesse caminho de aprendizado, como o Balde nos ensina. Que maravilha! É verdade que o homem, no fundo, permaneceu o mesmo. A burguesia substituiu a aristocracia, procurou imitá-la. Como está pronto a imitá-la o proletariado, que hoje quer substituir-se à burguesia. Mas, semelhantes excessos de egocentrismo em favor de grupos particulares e em forma legalmente reconhecidas, hoje não seriam mais possíveis. Torna-se cada vez mais inaceitável a concentração dos benefícios da vida nas mãos de poucos, que para si o subtraem aos outros. A moderna tendência coletivista e igualitária procura estender a um número sempre maior de indivíduos as vantagens que antes ficavam concentradas só em favor dos vencedores. O mundo progride. Assim, para a justiça social, a igualdade, o altruísmo, as formas de vida organizada, coisas que pertencem a níveis evolutivos mais adiantados. Então, meus amigos, aqui nesse parágrafo eu vou chamar a atenção para dois aspectos, tá? O primeiro é esse ciclo, tá? Onde nós, espíritos imortais, para aqueles que são reencarnacionistas, nós vamos ocupando diversas posições diferentes, para que todos possam experienciar as mesmas coisas. E dentro desse ciclo, veja que interessante essa face da lei. Em dado momento é a aristocracia que está no poder, depois ela é substituída pela burguesia, e agora a gente vê o proletariado dentro daquela visão que os trabalhadores foram galgando os postos e ocuparam, mas também caindo nos mesmos erros. Por quê? Somos nós, os espíritos nós mesmos espíritos imortais, que estamos circulando e aprendendo, errando muito ainda e aprendendo aos poucos, mas não muda muita coisa. Esse é um aspecto muito interessante, mas ainda assim o Balde ele vê que o mundo está progredindo para uma justiça social. Claro, a gente vê inúmeras campanhas sociais que não se via há 50 anos atrás. Não existia dessa maneira, Hoje a gente tem diversas organizações não governamentais, nós temos aí dentro de praticamente todas as instituições públicas movimentos dentro da área do social, do assistencialismo social. A gente vê que se tenta buscar esse altruísmo dentro de qualquer agremiação, qualquer agremiação, sendo ela religiosa ou não. A gente vê diversos Rotaries, a própria maçonaria, a gente vê dentro de todas as agremiações e organizações essa face. Mas ainda assim, dentro daquela ideia de que nós levamos muito tempo para aprender e nos transformar, acaba sendo acometido por essa face da lei, que vem para dar um saculejo em tudo, para ver se a grande massa acorda, se transforma e evolui, porque a lei é essa, é evolução.
E, aliás, foi essa palavra que chamou a atenção de Pietro Baldi lá quando ele era muito jovenzinho, essa palavra, né? Evolução. É isso. Não, é verdade. E as pessoas, o Baldi fala aí, né, de que as pessoas deveriam ter aprendido a lição, né? Mas só que, como a gente vê no Brasil, né, poucas pessoas estudam, dão atenção para a história, né? Então esses acontecimentos, né, apesar de ser ensinados, né, no ensino médio, no ensino das escolas, as pessoas não dão tanto atenção para isso, né, para passar isso para os adolescentes, para as crianças. E assim, as pessoas estão muito revoltadas com a política atual, mas se elas não se tornarem altruístas, pessoas caridosas, né, pessoas que se preocupam com o próximo, quando elas chegarem na posição de destaque lá de político, elas vão ser os mesmos políticos, eles vão cometer os mesmos erros, né? Porque o egoísmo e o orgulho é quem faz a pessoa cometer esses erros, né? De ver o dinheiro público ali e tem a chance de usufruir dele, né? Ele não vai pensar duas vezes, vai continuar cometendo a mesma coisa que ele reprovava, mas quando está na posição, como o Baldi fala aí, quando se chega na posição que a gente reprova o outro, a gente faz a mesma coisa, não é isso? Então primeiramente a gente tem que educar a sociedade para pensar de forma altruísta, né? Pois é, Neto, o que falta para nós quando a gente chega em determinada posição? É coragem, é a coragem para fazer diferente, né? É isso que falta, é um pouquinho de fé, e aí a gente deixa se levar pelo sistema corrompido, né? Que na verdade é o antissistema que o Baldi fala para nós. Vemos aqui, uma vez mais, funcionar a lei, na sua maravilhosa sabedoria. A cada erro corresponde, também no terreno social, uma lição de sofrimento para que o erro não se repita. Assim, o mundo automaticamente tende a progredir. Cada lição representa uma dura experiência que não é fácil esquecer. Ter experimentado as consequências do abuso representa o melhor meio para tirar a vontade de repetir o abuso. Desse modo, o homem aprende a não olhar mais para a vantagem imediata de que foi vítima e aprende a ver mais além das aparências, além de suas ilusões psicológicas, e apercebe-se da necessidade de levar em conta também o bem-estar do próximo, porque o problema da felicidade não se pode resolver isoladamente só para si. Mais uma lição belíssima da lei, que foi traduzida por Baldi para facilitar o nosso entendimento. O processo vivido pelo homem na Revolução Francesa continua se repetindo na evolução das coletividades até os nossos dias atuais. Eu não queria entrar nessa abordagem porque sei que incomodará muitos amigos, mas é importante para o nosso crescimento fazer uma reflexão à luz desses conhecimentos trazidos por Baldi com os fatos de nossa vida atual, mesmo que possa ferir muitas suscetibilidades. Na Revolução Francesa, o método usado foi devido à mentalidade da época e terminou atingindo, como nós sabemos, inicialmente a nobreza e o clero, que representavam o status quo da época, mas depois voltou-se contra os próprios revolucionários, a burguesia que tomou o poder, porque estes, como foi exposto por Baldi, imitou a antiga classe dominante, passando para si os privilégios que eram da nobreza. O homem não mudou, as injustiças também não, só os privilégios que mudaram de mão. Se fizermos um paralelo com a história contemporânea do Brasil, veremos o nosso país, que ainda é uma democracia muito jovem e que, após passar por um período de ditadura militar,
com restrição das liberdades, continuou progredindo. Desde as marchas para diretas já surgiram, sonhos de uma sociedade mais igualitária, com melhor distribuição de renda, melhores direitos para as pessoas. Mas apesar da mudança do poder, que passou a ser exercido por diversos grupos políticos da nossa sociedade organizada, e que estes se diziam contra a corrupção, a favor de uma melhor condição de vida para o povo e mais direitos sociais, todos repetiram os seus antecessores, mesmo afirmando, por exemplo, que seriam caçadores de marajás. Outros disseram que seriam honestos, defendiam a ética e que acabariam com os privilégios da classe política, mas todos repetiram os mesmos problemas quando chegaram no poder. Por isso, na nossa história recente, nós já tivemos 2 processos de afastamento de presidente da República, mas ambos de maneira pacífica. Não houve o terrível morticínio observado nas revoluções mais antigas, como a francesa que o Baldi explicou, demonstrando já algum tipo de avanço evolutivo. Mas o processo continua com mais e mais denúncias de corrupções até no governo atual, no governo sucessor, o que está possibilitando as consciências populares a refletirem sobre a importância da retidão de caráter, da valorização do bem público como um bem de todos, fazendo as novas gerações renovarem os seus pensamentos, que antes era tão comum à nossa sociedade, que afirmava que o mundo é dos mais espertos, que você tinha que se dar bem, e por aí vai, Tudo o que vivemos não fica escrito só na história, mas também em nossa carne. A dor tem o poder de fincar em nós um marco indelével. Assim, o homem vai entendendo cada vez melhor a inviolável estrutura da lei, pela qual, como já tantas vezes dissemos, quem faz o bem ou o mal, o faz a si mesmo. Tudo volta à fonte, com um movimento de forças semelhante ao das forças do espaço curvo, cujas leis parecem vigorar também no terreno da moral. Encontramo-nos assim perante um princípio de curvatura universal, verdadeiro em todas as dimensões e níveis de existência. Parece que em todos os planos, cada impulso tende automaticamente a voltar à fonte de onde partiu, e este seja um dos princípios fundamentais da lei. Assim, a teoria científica do espaço curvo concorda com esta aqui apresentada e a sustenta, teoria que se poderia chamar de moral curva. Em ambas, não haveria deslocamentos em sentido absoluto, mas só relativo. Diríamos, movimentos só aparentes, como os das ondas do mar, nas quais não há deslocamentos de água, mas uma espécie de vibração fechada em si mesma, num contínuo movimento de retorno. Da mesma forma, os movimentos da conduta humana seriam uma espécie de vibração fechada nesta lei de retorno, pela qual cada impulso nosso nada desloca, a não ser nossa própria natureza, recebendo sobre si o que quis lançar fora de si. E assim se vai experimentando, amadurecendo e evoluindo. Neste capítulo, quisemos observar como o princípio da curvatura da moral se verifica também no terreno social da coletividade humana. Por isso, podemos concluir: não somente para o indivíduo é verdade que quem faz o bem ou o mal faz a si mesmo, mas também o é para as diferentes classes, camadas ou grupos sociais.
amigos, nós chegamos nesse parágrafo que é muitíssimo interessante, tá? Nós andamos discutindo aqui, a nossa equipe, sobre o que é que realmente Pietro Baldi quis nos trazer, tá? Algumas vezes não é fácil, mas graças a Deus a gente tem agora essa malha tecnológica que nos faz aproximar os amigos, os interessados, para que a gente possa, trocando interpretações, possamos chegar mais próximos daquilo que esse homem de gênio conseguiu ver, conseguiu acessar, tá? Então, dentro daquilo que a gente discutiu, a minha ideia é que o Baldi ele quis nos mostrar um paralelo que existe entre a lei física do espaço curvo, e a gente sabe que o espaço é curvo, e que vem a dar uma sustentação ao que ele chamou de teoria da moral curva. E que essa moral curva é justamente esse momento de emborcamento onde a sociedade ela não consegue mais se sustentar de maneira minimamente harmônica, e aí há essa pequena queda, vamos dizer assim, esse tropeço, tá? E essa curvatura moral ela vai se verificar não só dentro da nossa personalidade íntima, mas também no terreno social, dentro do coletivo. Ele quis fazer um esforço para que nós pudéssemos ver que isso ocorre, mas está enganchado numa lei da física. Bom, mas Neto, vamos falar um pouco mais sobre isso aí. Não, né? Como a gente discute antes, a gente sempre tem um grupo aqui no WhatsApp e a gente discute o capítulo antes. E eu questionei o pessoal sobre essa lei curva, né? Porque eu fui olhar lá na física e não achei muito que tinha a ver com o que o Baldi estava dizendo aqui, né? Mas aí o Rafa já esclareceu bem essa questão e eu vou até passar o áudio dele aqui, o áudio que ele mandou lá pelo WhatsApp, pra gente para esclarecer um pouco essa questão da moral curva, né? Porque eu estava confundindo um pouco com a teoria de Einstein, da relatividade, né? Neto, meu amigo, esse é um ponto alto da obra. Eu acho fantástico nesse capítulo 24 a teoria da moral curva, né? Fazendo alusão aí ao espaço curvo. O Baldi ele trata do espaço curvo lá em A Grande Síntese e trata também em Problemas do Futuro. Então a curvatura do espaço ela é um emborcamento da superconsciência, dos espíritos do sistema que caíram, né? É um defeito causado pela queda, né? De modo que a superconsciência, com a sua contração, ela causou uma curvatura, um fechamento sobre si mesmo, um movimento contrário ao natural no sistema. Igual a gênese do espaço, também a gente pode chamar que é uma curvatura do tempo, né? Assim como a curvatura do tempo é resultante da curvatura da consciência. E assim a gente vai subindo até a origem de tudo, que é o espírito. Então é engraçado, é interessante que esse emborcamento se deu por essa curvatura do ser sobre si mesmo no movimento egóico. E a partir daí tudo se repica, tudo se repete. Esse é o padrão. Esse é o movimento fechado em si mesmo, que vai abrindo em espiral, né, em curvas quebradas cada vez maiores, mas sempre se voltando sobre si mesmo. Então o Baldi vê a curvatura do espaço como um movimento deficiente decorrente da queda, certo? Então, se assim surgiu, todas as coisas vão se repetir assim. Então por isso que na coletividade, no terreno social e na intimidade do ser, na nossa vida particular, tudo vai se dar nesse movimento de ir e retornar sobre si mesmo, né? Numa moral curva, né? Para a gente regenerar uma falta, Kardec fala, né? Expiação, reparação e arrependimento em primeiro lugar, né? Também é um movimento cíclico, um movimento curvo, né? Eu tenho que me arrepender, eu tenho que reparar, eu tenho que expiar para eu conseguir subir na espiral. Então é muito bacana ele fazer esse princípio de analogia pela gênese do espaço-tempo, pela gênese do universo físico, de espaço curvo, a moral curva nos atos da nossa vida, nos atos da história humana, né, na coletividade. É fantástico esse capítulo. Então é muito prático e filosófico, porque
os erros da nossa vida, as dificuldades da nossa vida passarão por esse processo cíclico de regeneração, que é curvo, é um voltar sobre si mesmo para poder realmente aprender daquele ponto que não foi aprendido. Mas o que a gente pode perceber, como o Rafa falou, né, é que tá tudo conectado, né? Todas as pessoas estão conectadas, né? Então todos têm que evoluir juntos. E como o Baldi dá o exemplo aí, quando uma parte sobe demais e deixa a outra embaixo, essa parte de baixo ela puxa, ela não deixa a de cima subir demais. Então a de cima vai ter que retornar para que todos subam de forma igualitária, de forma igual. Então na sociedade essa lei ela vigora com bastante teor. Observando a história, a gente conclui que o Baldi ele fala com bastante sabedoria, com bastante certeza do que está dizendo. Então, se uma classe ela sobe demais e essa classe está prejudicando a classe que fica lá embaixo, então essa classe que fica embaixo ela se revolta contra essa classe que está lá em cima, e de forma que a classe que está em cima não pode se sustentar e termina caindo. E aí é o que o Baldi fala, né? A gente sobe sempre em espiral. Ele fala que a gente sobe 3 degraus e desce 2, 3 e desce 2. Então a sociedade, você observando, ela caminha dessa forma também. A história, o país, o planeta, né? Era isso. Eu acho que em determinado momento o estudante ele vai trilhando, né, as obras de Pietro Baldi, ele vai chegar em diversas encruzilhadas, questões que vão mexer muito, né, com a gente. Nós temos, né, o auxílio das aulas do professor Maurício Crispim, e nós já comentamos muito no nosso podcast sobre a importância, né, das pessoas começarem a ver as aulas aí do Instituto Ibis. E o professor Maurício Crispim ele vai trabalhar muito em todos os cursos a ideia de Deus, unidade, totalidade, individualidade e do todo uno Deus. E com o passar do tempo você vai cada vez mais compreendendo, né, o que é essa questão, o que isso quer dizer, né? Por que é que Jesus disse que não deixaria nenhuma ovelha para trás, e que nós todos somos irmãos. Isso tem um significado muito profundo, né? E que você vai, de repente, em dado momento, perceber que, mesmo estando retornado, né, à casa do Pai, mas tem um irmão teu lá, aqui no planeta Terra, e você não vai ficar com o seu coração tranquilo enquanto ele ainda estiver lá. Então, de alguma maneira ou de outra, né, com os diversos despertar das nossas consciências e nossas potencialidades, nós vamos tendo acesso a inúmeras ferramentas e artifícios para auxiliar aqueles irmãos lá embaixo na linha evolutiva. E que somente nessa tarefa de auxílio, de uma maneira ou de outra, das zilhões que existem, de auxílio que você vai se sentir bem e se sentir útil, como um instrumento, né? Até conseguir chegar naquele último estágio do Sermão do Monte, daquela criatura que é chamado do Filho de Deus, né? Que é o pacificador. E por quê? Porque é Deus em ação. É que você vai sentir realmente que está ingressando, né, nesse sistema que tanto o Pietro Baldi fala. E é justamente dentro dessa possibilidade elevada à enésima potência onde você pode auxiliar aquele que ainda encontra-se num planeta primitivo ou de provas e expiações, ou até feliz, mas que está precisando de amparo, de auxílio, de orientação, para que todos cheguem juntos, né, dentro dessa ideia de que nós estamos em determinados momentos mais próximos dessa unidade e em determinado momento mais distantes, tá ok? Essa ideia ela é muito interessante, ela é muito boa,
porque nos vai conectando a todos de fato, e não somente no mundo das ideias, tá bom? Com esta técnica maravilhosa, superam-se todas as tentativas humanas de injustiça, pois acaba sofrendo na própria carne quem, para seu bem-estar, esmaga os outros. De igual modo, recebe o bem merecido, pelo motivo de ter feito bem ao seu próximo. Com esta técnica, cada vez mais o ser está constrangido, automaticamente, a realizar a justiça da lei, subindo da injustiça para a justiça, da desordem para a ordem, da luta entre egocentrismos rivais ao estado orgânico da humanidade civilizada. O processo é sempre o mesmo. O homem tem de experimentar os dolorosos efeitos da injustiça, da desordem, do egoísmo, para chegar a compreender que o mais proveitoso para si mesmo é que se realizem a justiça, a ordem, o altruísmo. Há um movimento na sucessão histórica das revoluções, ordenado como das ondas do mar. Cada urna sustenta e impulsiona a outra, num movimento comum que as liga, todas no mesmo processo. Acontece que, enquanto haja camadas inferiores exigindo justiça por se encontrarem esmagadas pelas superiores, estas não terão paz e terão de defender-se das contínuas tentativas de assalto da parte das inferiores. Quando nesta luta estas vencem, então apoderam-se da posição das superiores e tomam o seu lugar, gozando das mesmas vantagens, mas sujeitas aos mesmos perigos e cometendo os mesmos erros. Tem então de pagar a mesma pena, porque enquanto houver um homem explorado por outro, o primeiro procurará saltar-lhe em cima para tomar seu lugar de domínio. Trata-se tão só de posições diferentes, que os mesmos homens vão ocupando sucessivamente, como a mesma água toma diferentes posições das ondas em movimento. A lei é uma só para todos, e cada um tem de aceitar as vantagens, os perigos e os esforços que a posição de cada um implica. E, em posições diferentes, todos estão cumprindo o mesmo trabalho, igual para todos, de fazer experiências que, embora diferentes, levam ao mesmo objetivo, o de evoluir. Nesse rodar de posições e respectivos trabalhos, e na série das vantagens e abusos escalonados ao longo do caminho das comuns experimentações, na compensação entre tantas injustiças diferentes, realiza-se a justiça da lei, pela qual tudo se paga e todos têm de aprender a mesma lição através das mesmas experiências. O universo é unidade na variedade, em que uma infinita multiplicidade se coordena em harmonia, regida por uma lei geral. Assim, as inúmeras injustiças particulares, pelas quais cada um paga o que deve, coordenam-se, realizando a justiça universal da lei. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Mas quem é que está sem pecado e não tem de pagar alguma dívida à justiça da lei, sofrendo o que ele, às vezes, chama de injustiça? Esta é a verdadeira justiça que abrange a todos, está acima de todos, pela qual todos têm de pagar, perante a qual todos somos iguais. Eis como, pela lei, foi realizada e sempre existiu a verdadeira igualdade, hoje em vão, e tanto almejada pelas classes sociais em luta. Agora,
podemos compreender o significado de tudo isso e o que está acontecendo. Acima de todas as rivalidades do formigueiro humano, permanece resplandecendo a sabedoria da lei, invisível, poderosa, inflexível, sempre presente. Nela, tudo se compensa, se coordena, se resolve. Eis a conclusão. Esse parágrafo aqui é maravilhoso, né? Porque a gente vê essa roda viva que a lei está sempre mudando, sempre mutante, sempre é ação e reação, ação e reação, ação e reação. Não tem como a gente escapar. Não tem como escapar do poder da lei. Não tem como falar que você está sendo injustiçado, né? Não tem como, não tem. E aí, quando tu conhece o Valde, tu consegue entender e compreender melhor as dores que a gente sente. Os momentos que acontecem com a gente, momentos de dor, tu consegue perceber bem claro isso daí. Né? Não tem agora como escapatória. Nós, ainda mais a gente conhece, né? Não podemos mais reclamar. Acho que com esse parágrafo a gente deve pensar assim, né? Que a gente deve lutar, sim, pela melhoria, mas que não há injustiça, né? Na lei, se a gente for observar todos os planos espiritual, material, né, e a lei divina agindo, ela sempre agiu com justiça e todos nós recebemos o que merecemos. Não existe injustiça. Exatamente. Tudo está no seu lugar. Esse parágrafo nos ajuda muito a trabalharmos dentro de nós a brandura, né, e a obediência. Até no Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, fala-se muito nisso aí, nesse sentimento de obediência, que é um dos requisitos necessários para que a gente possa ter acesso e ter uma visão das coisas de modo diferente. O Balde nos ajuda muito nesse sentido de nos colocarmos no alto de um monte para que a gente veja, né, que olha que frase maravilhosa. O universo é unidade na variedade. Eu nunca pensei dessa maneira, né? Agora vejam só que acima desse formigueiro humano, né, existe essa lei que compensa tudo, que organiza tudo. Mas é preciso que a gente estude essas leis para que não fique assustado em determinadas situações da vida, em determinados momentos, porque a lei ela age com diversas faces, né? Diversas faces, para justamente, de uma maneira ou outra, organizar, né? Então, é muito bom que nós tenhamos essa possibilidade, né, de poder enxergar as coisas da vida de uma forma mais ampla, porque senão a gente não sai desse quadro psicológico ainda evoluído, infantilizado, que não nos ajuda em nada, né? Não nos ajuda em nada, né, Neto? Com certeza. Eu falo para você que eu comecei a leitura desse capítulo, a gravação desse podcast, porque hoje estamos no dia 13 de outubro de 2016, né? Logo após as eleições municipais, né? E o sentimento das pessoas ainda é de muito descontentamento, né? E na situação que o país está vivendo, o Brasil está vivendo hoje, a gente fica se questionando, né? De onde está, assim, se Deus está agindo, como é que as coisas vão se comportar, e a gente fica um pouco desanimado. E eu confesso que esse era meu sentimento quando eu comecei nessa gravação. E agora o meu sentimento quando termino a gravação e leio esse último parágrafo é o sentimento de que Deus sim está agindo, que a gente se tranquiliza o coração, né? Que não está nada fora do lugar, né? A gente está recebendo o que merece e a gente não deve se desesperar, não. Deve ter fé em Deus. Exatamente. E confiança. E Neto, tudo que está acontecendo no país, essa crise toda, isso tudo é nosso aprendizado. Nada é de graça, não é, sabe? Tudo já estava previsto
pela passagem do tempo, tudo estava previsto. Nosso crescimento e amadurecimento. É isso aí. É isso aí. Muito bom. Que bom que nós chegamos aqui ao término, né, dessa obra maravilhosa. Pouca gente conhecia a Lei de Deus, né? Pouca gente sabe que ela foi fruto de programas de rádio que o professor Ubaldi fez lá em São Vicente e se transformou nessa obra de fácil acesso, assimilação, compreensão. É muito importante para o estudante pegar ela, de repente, como obra inicial. A gente vê que pouca gente hoje conhece ainda Pietro Baldi, mas graças aí aos diversos centros de estudos ubaldianos, graças aos diversos congressos, a pegada forte aí do pessoal do portal Pensar, né? E junto com os grupos de Facebook, bem unidos, divulgando o trabalho de um, de outro, né? A gente tá dando essa arejada, fazendo esse resgate, né? E cada vez mostrando mais aos amigos como é bom e valioso você colocar Pietro Baldi dentro da sua estante, mas não deixe lá o livro pegando poeira, né? Coloque dentro do seu programa de leituras aí a obra do professor Baldi, que vai fazer muito bem a todos. Isso aí é o principal objetivo, né? A gente não deixa aí esse gênio que por uma razão ou por outra, que a gente já explicou, veio para o Brasil, escreveu 12 obras maravilhosas na continuidade das suas 12, e a gente está hoje aqui muito feliz, a gente está praticamente encerrando, mas a gente está também querendo fazer um convite, né, ao professor amigo Jorge Damas, conferencista, estudante de longa data das obras do professor Ubaldi, que vem participando aí de praticamente todos os congressos nacionais de Pietro Baldi desde o seu primeiro. Ele venha conosco aqui, né, Neto Elemar aí, e com certeza vai ser mais um episódio maravilhoso, como todos aqueles que nós recebemos aqui, né, no decorrer desses 24 episódios aí. Foram tantos, né, tantos amigos aí ilustres, né? Foi o Afonso Chagas, foi a irmã Ida, vamos me ajudar aí, foi Maurício Crispim, foi o nosso amigo o Roner é de Belo Horizonte, e o Julinho Damasceno, né? O Julinho Damasceno. Então vamos deixar o convite aqui para os nossos amigos, eles ouçam o próximo podcast, que vai ser um especial com o nosso amigo Jorge Damas. Ele vai fazer um estudo, um apanhado geral dos últimos 8 capítulos que nós estudamos aqui, tá? E na sequência, tudo dando certo, ele vai também fazer a gravação do estudo do capítulo 25, intitulado A Evolução da História. Então não perca o Jorge Damas, um estudante, um amigo nosso. Ele vem participando praticamente de todos os congressos Pietro Baldi desde o seu primeiro, né? Esteve agora no último em Niterói fazendo uma bela palestra, e Jorge Damas é sempre um momento de aprendizado. Então fica o convite aí para que os amigos venham conosco, ouçam, né? Porque o Jorge Damas vai fazer esse estudo dos últimos capítulos e com certeza ele vai pegar diversos aspectos que a nossa equipe acabou não abordando, porque é uma pessoa com um vasto conhecimento e uma dedicação às obras do professor Ubaldi que poucos amigos têm hoje em dia. Tá bom, meus amigos? Um grande abraço a todos, muito obrigado aí pela sua paciência, pela sua parceria. Mande um e-mail para a gente, né? A equipe toda aí vai estar recebendo com muita alegria, né? Porque todo e-mail, toda mensagem que chega pelas diversas mídias, pelo WhatsApp, por e-mail, é com grande alegria que nós recebemos. A gente compartilha e a gente responde sempre com muita rapidez e também com muita atenção. Então, fica aí o convite, o Neto sempre bota para vocês aí as maneiras de participarem. Então, vamos em frente aí, porque estamos apenas iniciando aí os nossos estudos das obras do professor Ubaldi, tá bom? Para finalizar a minha participação nesse episódio e nesse livro monumental do professor Pietro Baldi, eu gostaria de lembrar os grandes pacifistas da humanidade. Todos seguiram
o ensinamento de Jesus, quando afirmou aos homens que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nos indicando assim, o Mestre amado, o caminho certo e seguro para agirmos diante das injustiças e desigualdades do mundo. Com essa assertiva, o Divino Nazareno não nos recomenda a passividade, mas a ação no bem e em consonância com as leis de Deus. E foi isso, por exemplo, que vimos quando Gandhi se rebelou contra o domínio britânico na Índia. Outro exemplo é o bispo anglicano Desmond Tutu, ganhador do Prêmio Nobel da Paz e de diversos prêmios internacionais de paz, por lutar contra o regime de apartheid na África do Sul. Mas sua luta não foi feita de acordo com os ditames do mundo, mas sim com os ditames da lei de Deus. Ele conta em seu livro, O Livro do Perdão, que certa vez, fazendo uma manifestação pacífica, que foi reprimida com muita violência pelas forças policiais, Tutu afirmou ao comandante das tropas que ele já estava derrotado, porque o mundo é regido por leis morais e que só o bem prevalece, apesar de não parecer. Estes são os ensinamentos e a exemplificação do professor Pedro Baldi e de tantos outros missionários de Deus. Por isso, amigos, desejo a todos que possamos aprender com eles. Muito agradecido por essa obra maravilhosa que nos trouxe tantos ensinamentos. Deixo assim o meu fraterno abraço em todos os amigos e ouvintes queridos que nos acompanhou nessa jornada. E até o próximo estudo. O universo é unidade na variedade, em que uma infinita multiplicidade se coordena em harmonia, porque regida por uma lei geral. Assim, as inúmeras injustiças particulares, pelas quais cada um paga o que deve, coordenam-se realizando a justiça universal da lei. Quem está sem pecado a acusa de injustiça, mas quem é que está sem pecado? E por isso não tem que, sofrendo o que ele chama uma injustiça, pagar a sua dívida à justiça da lei. Esta é a verdadeira justiça que abrange a todos, que está acima de todos, pela qual todos têm que pagar, perante a qual todos somos iguais. Eis como é que pela lei foi realizada e sempre existiu a verdadeira igualdade, hoje em vão tanto almejada, entre as classes sociais em luta. Agora podemos compreender o que significa tudo isto e por que está acontecendo. Acima de todas as competições do formigueiro humano, fica resplandecendo a sabedoria da lei, invisível, poderosa, impressível, sempre presente. Nela tudo se compensa, se coordena, se resolve. Esta é a conclusão das nossas palestras.